Olá, meu nome é Alexandre Rodrigo. Vou apresentar aqui um sermão, vou expor um sermão baseado em Ezequiel capítulo 9, para a disciplina de Teologia Bíblica do Antigo Testamento, do professor Márcio Alonso, pelo Seminário Presbiteriano Brasil Central. Bom, o texto de Ezequiel 9 diz o seguinte: Então ouvi que gritava em voz alta, dizendo: Chegai-vos, vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora em mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. Entre eles, certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura, entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura. Ele disse: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens, que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que cometem no meio dela. Aos outros disse: Ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços, a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. E ele lhes disse: Contaminai a casa, enchei de mortos os átrios e saí. Saíram e mataram na cidade. E havendo eles matado, e ficando eu de resto, caí com o rosto em terra e clamei e disse: Ah, Senhor Deus, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu: A iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue, a cidade de injustiça, e eles ainda dizem: O Senhor abandonou a terra, o Senhor não os vê. Tanto quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei, porque sobre a cabeça deles farei recair as suas obras. Eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o estojo de escrevedor, relatou, dizendo: Fiz como me mandaste. Bom, o livro de Ezequiel carrega o nome do seu autor e trata da maior crise enfrentada pela monarquia judaica. Ezequiel ele faz parte da primeira leva de exilados deportados de Jerusalém para a Babilônia durante a campanha de Nabucodonosor em 597 a.C. O significado do seu nome pode ser traduzido do hebraico como Deus fortalece ou Deus nos torna forte. Está relacionado de maneira significativa ao momento em que exerceu seu ministério. Ezequiel era filho do sacerdote Buzi, e assim como Jeremias, Zacarias e João Batista, ele foi chamado do sacerdócio para o exercício profético. Como um membro da família de Zadok, ele fazia parte da aristocracia e foi levado por Nabucodonosor para a Babilônia, juntamente com o rei Joaquim. E a idade em que foi deportado permanece em debate. Porém, Ezequiel parece nos revelar a sua idade no início do primeiro capítulo, quando ele diz: no 30º ano, estando eu no meio dos cativos, dando a ideia de que foi levado provavelmente aos 25 anos e iniciado o ministério aos 30. Não é possível precisar o local exato da sua morada e provavelmente próximo, ele profetizou próximo ao rio Quebar. E antes que o reino de Judá passasse pelo cativeiro babilônico, o reino do norte ele já tinha sido levado para o cativeiro assírio, tendo a sua capital Samaria sendo destruída em 722 a.C. E no ano seguinte, o Império Assírio ele dominou a Judéia, que apesar de pagar tributos, nunca chegou a se tornar uma província da Assíria. Nesse mesmo ano, o reino do norte caiu, e o reino de Judá ele foi invadido em 598 a.C., por Nabucodonosor, e
Depois, em sua mensagem, Ezequiel ele destaca o pecado do povo por causa de toda a ruína e alerta que coisas ainda mais terríveis estavam por vir. O rei Zedequias não conseguiu conter os líderes do Estado judaico que insistiam em rebelar-se contra o domínio babilônico. A revolta explodiu em 588 a.C. e Nabucodonosor foi implacável na sua reação. Em 586, Jerusalém estava totalmente destruída e uma terceira leva de judeus foi deportada para a Babilônia. E no cativeiro babilônico, Ezequiel profetizou para os exilados e para aqueles que haviam permanecido na Judéia. Isso antes e durante os primeiros 20 anos do cativeiro. Ele precisou contrariar a falsa expectativa dos judeus que acreditavam que o exílio não ia durar muito tempo. E a sua mensagem admoestava o povo a necessidade de arrependimento dos seus pecados. Mais que desejar o retorno do cativeiro, eles precisavam desejar o retorno à lei do Senhor, que havia sido abandonada. E aqui no capítulo 9, né, é a execução do castigo pronunciado no capítulo 8. Numa visão, Deus havia mostrado a Ezequiel as abominações que estavam sendo cometidas no templo em Jerusalém. Isso, Ezequiel, lá na Babilônia. E ele prometeu punir o povo pelos seus pecados. Agora o texto mostra o juízo e a misericórdia de Deus sendo efetuada. Na sua visão, Ezequiel descreve a convocação de 6 executores que recebem a ordem de matar os rebeldes que haviam cometido a abominação. Porém, a um dos executores foi dada a ordem de marcar um sinal na testa de todos os homens que choram pelas abominações que estavam sendo cometidas em Jerusalém. E somente esses seriam salvos da punição. E nenhum profeta do Antigo Testamento faz referência ao tema abordado nessa passagem. Porém, o evento remete à noite em que os hebreus foram libertados do Egito, após Deus castigar os egípcios com a 10ª praga. Aquela noite foi uma noite de graça e juízo. E a Páscoa deveria ser celebrada porque, assim como nesse evento, um sangue foi derramado e passado em umbrais, e aquelas pessoas que estavam dentro de casas marcadas seriam salvas da destruição. Portanto, era um sinal semelhante. Outro sinal semelhante é o fio de escarlata colocado na janela da casa que salvou a prostituta Raabe. Tinha aquele fio de escarlata e quem estivesse dentro da casa seria salvo também, na cidade de Jericó. E na Bíblia há outras referências às pessoas marcadas e seladas por Deus. No Novo Testamento a gente pode encontrar algumas delas. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 a 22, Paulo escreve sobre cristãos sendo marcados com o selo do Espírito Santo, com uma garantia de herança futura e de redenção. Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, de forma similar, Paulo ele escreve aos Efésios sobre crentes sendo selados com o Espírito Santo, como um sinal também da sua redenção e da sua herança em Cristo. E um texto que bastante conhecido, o mais popular, de Apocalipse, capítulo 7, versículo 3 e 4, inclusive, há uma similaridade muito grande, porque nessa passagem a gente lê sobre servos de Deus sendo marcados na testa, assim como Ezequiel 9, como um sinal de proteção durante os eventos apocalípticos. O texto diz assim: não façam nenhum dano à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenham marcado na testa os servos do nosso Deus. E essa marcação representa a proteção sobre os fiéis no tempo de tribulação, e o que marca o fiel do infiel. Essas passagens mostram que a marcação ou selagem por Deus é um símbolo de proteção, redenção e pertencimento ao seu povo. É uma expressão de cuidado, de fidelidade de Deus para aqueles que o seguem e confiam nele. Ezequiel, ele aborda acentuadamente em seu livro um tema que tinha sido antecipado pelo profeta Jeremias, que é a responsabilidade do indivíduo diante de Deus. Durante a história do povo de Israel, tornou-se bastante comum a ideia da responsabilidade coletiva da nação.
onde todos pagavam pela rebeldia dos seus antepassados. E essa concepção contribuía para que os indivíduos não fizessem uma autoanálise e nem enxergassem o castigo por meio do cativeiro, como consequência do seu próprio pecado. E é nesse contexto que Ezequiel declara, Ezequiel 18, que a alma que pecar, essa morrerá. Então, o fato de haver justo entre o povo exilado não mudaria a sentença que Deus trataria com os pecadores. A questão sobre a responsabilidade é uma marca no ministério do profeta Ezequiel. E essa verdade está muito bem exposta em Ezequiel 9, porque a marca na testa discrimina os fiéis dos pecadores impenitentes. Para o profeta, a responsabilidade pessoal estava associada ao conceito de fé. Os verdadeiros filhos de Abraão se relacionavam com Deus mediante a fé, sendo que a responsabilidade com que cada um se portava para com a lei era a verdadeira evidência dessa fé. E o texto também de Ezequiel 9 nos mostra que Deus é um ser santo que se ira com a rebeldia do seu povo. Nos versículos 1 e no versículo 2, 6 executores vindo do norte com armas destruidoras na mão são convocados. E esses executores angelicais, que outrora haviam guardado com zelo o povo de Deus, agora são convocados para destruí-lo. E a missão dos executores é revelada nos versículos 5 e nos versículos 6. Eles foram convocados a seguirem um homem vestido de linho com um estojo de escrevedor nas mãos e matar todo aquele que não fosse marcado na testa pelo escriba. Não deveriam olhar com compaixão para nenhum deles, independente da idade e do sexo. Chega a ser assustador a maneira como Deus executa o seu justo juízo sobre o seu povo. Nem o choro do profeta Ezequiel foi capaz de fazer Deus voltar atrás nos seus intentos. Um Deus que por tantas vezes se mostrou benevolente com o seu povo, agora castiga de forma jamais vista. E esse foi o momento de maior crise vivida pelos judeus. Deus não poupou o seu povo, Deus pôs fim a uma monarquia judaica, demonstrando zelo pelo seu próprio nome. E o texto mostra como o homem é falho na sua responsabilidade para com a lei de Deus. É preciso lembrar que a possessão da terra seria consequência da fidelidade do povo de Deus na aliança que Deus estabeleceu com o seu povo no Sinai, por intermédio de Moisés. E na maior parte da história, Israel mostrou-se uma nação rebelde. Antes mesmo do estabelecimento da monarquia, eles davam movimento daquele ciclo que se repetia até no tempo do cativeiro, pecado, castigo, quebrantamento, livramento, e o ministério dos juízes foi condicionado ao comportamento do povo. E o Antigo Testamento se encerra com um contexto político que denuncia o fracasso de Israel. Eles voltam para a Judéia, mas não como um povo livre. A terra não pertencia mais a eles. As tentativas de emancipação não deram certo. E no versículo 9, Deus denuncia como a iniquidade de Israel era excessivamente grande. Apesar do reino do norte ter sido destruído 100 anos antes pelo Império Assírio, ele está incluído aqui no versículo 9, no pronunciamento feito por Deus. A visão Ezequiel 9 mostra a nossa fragilidade. Mesmo regenerados, não somos capazes de cumprir toda a lei, porque nós somos afetados pelos efeitos do pecado. E o número restrito que escapou da ira divina recebe a marca na testa, porque foram alvos da graça em meio ao caos. E no seu propósito de redenção, Deus é capaz de castigar com extrema severidade o seu povo, a fim de levá-los ao quebrantamento. E o questionamento dos propósitos de Deus para com Israel é justificado pelo contexto em que seu povo se encontrava. Será que Deus teria abandonado a sua nação, cancelado as promessas que fez com Abraão? Não. O cativeiro fazia parte do plano redentivo de Deus. Os planos do Senhor estavam além da compreensão de Israel. E o profeta Ezequiel é levantado para proclamar isso. E o interessante é que o juízo ele começa pelo santuário de Deus, não pelos ímpios, começa ali. O local que simbolizava a presença do Senhor no meio do seu povo havia sido profanado. No capítulo 8, inclusive, está registrado isso. E começa ali. E a ira de Deus se acendeu contra o seu povo por causa da sua infidelidade.
O propósito de Israel como nação era ser um povo pertencente a Deus que guardasse os seus estatutos. E esse continua sendo o propósito nas nossas vidas. Devemos viver de maneira que o nome de Deus seja glorificado. E só podemos viver o propósito divino nas nossas vidas através da submissão ao Senhor. Judá havia se desviado do seu propósito como nação e pagaria um alto preço por isso. E por conta dessa obstinação no seu pecado, a nação de Israel deixou de relacionar-se com Deus e de refletir sua glória. Os infiéis foram omitidos do sinal salvífico posto na testa daqueles que estavam profundamente abatidos pela desolação moral que o povo de Deus encontrava. E o clamor de Ezequiel após os executores cumprirem a missão é a reação do verdadeiro israelita diante da destruição do seu povo. O texto de Ezequiel 9 expõe a situação de um povo que perdeu de vista o propósito de ter sido escolhido por Deus dentre todas as nações. Nós fomos chamados à santidade em Cristo e devemos ser zelosos para com a nossa vida e que essa vida cumpra os desígnios de Deus de maneira eficaz.